participou com a gente da primeira edição da Conferência Seguros na Prática. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E agora, hoje, ele vai conversar com a gente aí sobre como se posicionar como empresário no ramo de seguros. Mas antes, quero te ouvir você, Eliseu, o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Eu sei que eu pude acompanhar algumas novidades nas tuas redes sociais, muitas coisas que você compartilhou. Eu sei que a tua empresa cresceu, mas eu queria entender aí o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Faz uma retrospectiva aí para a gente, desde a tua primeira edição aqui, da tua participação na primeira edição da Conferência Seguros na Prática. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado aí, no meio de tantos monstros, né, do mercado de seguros, ser lembrado por vocês. Realmente, muito me deixa honrado. 3 anos passou como se fosse uma semana, né? Realmente, muita coisa aconteceu. No meio de pandemia, a gente mudou de escritório, saiu de um prédio aí de 10, 12 metros quadrados para outro de 140 metros quadrados, no centro da cidade. Realmente, muita coisa. A gente tem bastante coisa para contar aí. Houve também no meio desse processo aí a gravidez da Daiane, né, que já está para ganhar bebê. Então, realmente, muita coisa. Troca de funcionários, mudanças de percepção do negócio, a parte de confiar o escritório para outras pessoas também participarem da administração, entrada de uma nova sócia. Realmente tem muito conteúdo aí. Legal. Para quem não te conhece, Eliseu, conta aí o que a tua corretora, como é que tua corretora se posiciona, tua área de atuação. Para quem ainda não te conhece, vamos fazer um resumo geral aí da tua corretora hoje. Bacana. A nossa corretora ela tem 22 anos, mas na minha gestão, junto com a Daiane, ela está desde 2012. É uma corretora que só atuava com seguro de automóvel, acho que como a grande maioria dos corretores que começam. No meu caso, eu já entrei no negócio com a corretora andando, né? Ela tinha aí 10 anos de existência, mas a carteira era 100% automóvel. 100% automóvel e 100% com a comissão mínima, que era o meu maior desafio, né? Então, a minha primeira missão era agregar valor ao trabalho que o corretor antigo, né, o antigo sócio, né, o antigo proprietário, já fazia. Então, houve uma série de mudanças. A gente até trocou uma ideia sobre isso aqui, né? Como agregar valor no seu trabalho, fazer o simples bem feito. A gente, baseado nesse princípio, a corretora foi criando, consolidando com os clientes que nós já tínhamos e conquistando novos clientes, né? Sem precisar fazer um investimento muito alto. A gente foi trabalhando a nossa própria carteira, né? Seguro de automóvel. Entre esse delay aí do seguro do automóvel e essa virada de chave, houve a minha conexão com as pessoas que já tinham, né, conquistado aí o resultado, né? Cláudia Ramazotti, por exemplo, foi meu primeiro contato, vamos dizer assim, no mundo do seguro de vida. Eu falo que ela é a minha madrinha, sempre que eu tenho a oportunidade, eu agradeço. Um velho sábio me disse que gratidão não tem prazo de validade, né? E nem prescreve. Então, sempre que eu posso, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu agradeço, porque é isso que faz com que a gente continue crescendo, né? Lembrar de quem nos ajudou no momento que a gente começou. E a Cláudia é uma pessoa que realmente me ensinou muita coisa. Eu comecei a vender seguro de vida empresarial lá em 2013, 2014. A corretora conquistou muitos prêmios nesse mercado do seguro empresarial, seguro de vida empresarial. Depois eu entrei no ramo de seguro de vida individual, conquistando também algumas premiações a nível nacional, pela Porto Seguro e outras seguradoras, né, que é o grande... todo mundo que começa, ele tem aquela percepção que o seguro de vida individual é muito difícil, realmente não é um seguro fácil, mas a gente, né, junto com os parceiros que a gente teve no começo, me deu condições de aprender, né? E aí o seguro empresarial, que é um seguro de incêndio, também a gente começou a fazer, na verdade, a gente fez o dever de casa, Anderson. Olhou para dentro do escritório e falou assim: eu já tenho uma carteira de X clientes. Como eu consigo vender mais seguros para esses mesmos clientes? Né? O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Onde a gente implementou sistema, né? Naquela época, lá em 2014, era tudo manual, tudo Excel. A gente implementou um sistema, depois mudou para um sistema um pouco melhor, mais moderno. Então, eu sempre tenho uma visão assim,
Quem é o Eliseu? É um cara que pensa grande mesmo ainda sendo pequeno. Então, desde quando eu comprei a corretora, eu sempre pensei grande. Sempre busquei que a corretora fosse da mesma forma como que as grandes corretoras já eram. Então, em resumo, esse é o Eliseu, essa é a história aí da Tudo Seguro. A Tudo Seguro cresceu nos últimos anos, né? Imagino que essa mudança de espaço, aí, de um espaço menor para uma loja, já tive oportunidade de ver aí uma foto bem bacana, os vídeos que tu grava. Isso refletiu, imagino, também no crescimento da equipe, no crescimento da carteira, mais responsabilidades aí, treinamento, tudo que envolve, todas essas... Tem o ônus e o bônus, né, de crescer, né? Mas imagino que também muitos desafios. E aí, como é que foi passar a vestir também mais a camisa de empresário, além da de corretor de seguros, né? Além de tu se posicionar como corretor de seguros, como desde quando eu te conheço você se posiciona, mas vestir também a camisa ali de empresário. Como é que foi essa mudança de mentalidade? O primeiro passo, né, que foi assim, deixar de ser um vendedor de seguro, deixar de ser só um corretor de seguros. Ah, mas por que só um corretor de seguros? Porque, na verdade, é uma profissão. Quando eu olhei para o nosso negócio, não, a gente é uma empresa, nós temos uma visão, nós temos valores. Então, nós temos que nos posicionar da mesma forma como que as grandes empresas da nossa cidade se posicionam. Então, para que isso acontecesse, eu precisei mudar algumas posturas. Eu deixei de ser somente um vendedor de seguros. A corretora deixou de ser somente uma vendedora de seguros. E eu comecei a frequentar, eu sempre falo isso, toda vez que eu tenho uma oportunidade, associações, sindicatos, associação comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, que é a CDL, ou seja, todas as cidades têm isso. Às vezes a cidade é uma só, CDL e a associação comercial, elas se unem, mas na maioria das cidades são separadas. Quando eu comecei a frequentar essas entidades, eu comecei a me posicionar, participando da diretoria, me colocando meu nome à disposição, para fazer parte, de fato, das reuniões, abrindo um pouco a agenda para as vendas, saindo um pouco daqui e estando lá. Por que isso, Anderson? As pessoas começaram a me ver, não como um vendedor. Lá eu conheci um dono de um supermercado, um dono de um restaurante, um dono de uma papelaria, um dono de uma concessionária de carros, que com o tempo, essas pessoas me vendo como empresário, as pessoas fazem negócio com quem elas conhecem. Então, se eu me relaciono, se eu entrego para o município uma parte daquilo que eu faço, o meu tempo, participando dessas entidades, eu começo a ganhar uma referência. Quem que é o Eliseu? O Eliseu é um vendedor de seguro. Não, o Eliseu é um empresário, dono da Tudo Seguro, ou sócio da Tudo Seguro. Então, esse posicionamento foi o gatilho, participar das entidades e ser, de fato, membro dessas entidades. Não é só pagar a taxa associativa. Eu sou associado à Sincor, associado à Câmara de Dirigentes Lojistas. Se tivesse outras coisas, eu estava dentro também. Porque é importante isso. Sempre participando dos eventos sociais. Tem um evento social. E quando você patrocina um evento social, por exemplo, você coloca a marca da sua empresa como uma marca que se preocupa com aquela causa. Não é só para vender. Então, você pega ali um grupo de pessoas que fazem parte daquela entidade, elas vão olhar assim, não, peraí, o Eliseu é da Tudo Seguro, eles são sempre parceiros nossos. Na hora de fazer o seguro, eles vão procurar quem? Entende? Não que isso seja o objeto principal, o objetivo principal, mas é uma consequência. É fato isso daí. E não sei se isso foi uma consequência desse teu envolvimento mais com a sociedade, com essas instituições. Foi a tua participação aí na administração pública? Era um desejo teu? Como é que está funcionando isso? Que eu sei que você ainda é secretário aí no município de Cacoal, não é isso? Na verdade, eu estava de férias, eu estava em Recife, inclusive. Estava eu, a Day e a Amanda. Meu celular, pela primeira vez, ele ficou desativado. Assim, eu coloquei um aviso lá, que quando alguém me mandava uma mensagem, chegava a notificação que eu estava de férias, que era para falar com a minha gerente à época, a Deise. E o meu prefeito na época, o Adailton, ele mandou uma mensagem, vice-prefeito também eleito, na época eles ainda não estavam... Logo que passou a eleição, no outro mês, acho que foi em novembro, eu estava de férias, eles mandaram mensagem, falando que queria falar comigo. Mas eu nunca
nunca fui filiado, nunca participei assim dessa parte de política de fato, né? Sempre fui político, mas sem ser filiado a partidos, né? Quando eu digo assim, eu sempre fui político porque eu sempre participei dessas entidades, né? Então você acaba sendo visto. Mais uma vez, né? Um reflexo. Né? Por que se posicionar como empresário? Isso refletiu na visão, né, dos gestores que tinham sido eleitos de me chamar e me convidar para poder assumir a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, aqui de Cacoal, uma cidade com mais ou menos 100 mil habitantes, né, uma referência como capital do café, um polo gastronômico extraordinário, realmente uma cidade muito acolhedora, e eu falei, não tinha outra opção a não ser conversar com a minha esposa primeiro. Conversei com ela né, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas assim, eu pensei, para eu assumir uma pasta dessa, eu vou ter que abrir mão boa parte do meu tempo. E logo entrou a pandemia, eu assumi logo em fevereiro ou março, veio a pandemia, 2020. Então, assim, realmente tomou muito tempo. Eu acho que eu posso resumir que realmente tomou muito tempo. Tem a questão da família, né? É mais uma frente que você precisa se dedicar, mas tem a questão da empresa também. Como é que foi? Ela estava preparada, a tua equipe aí estava preparada para essa tua ausência? Ou tu teve que preparar a tua equipe? Como é que foi? Como é que está sendo, né? Para eles lidar com essa tua ausência aí, mesmo que em parte do tempo? Eu tinha mudado para esse prédio que eu estou aqui em dia 26 de dezembro. Né? Dia 26 de dezembro a gente fez a mudança para cá e logo no início do ano eu recebi o convite na mesma época eu recebi o convite para ir para a prefeitura. Quando a gente veio para cá, a gente já estava com a visão de crescimento, lá já estava pequeno, né, o outro prédio. Então, assim, a minha sócia, que é hoje, né, minha sócia Deise, ela já tinha assumido a responsabilidade da área comercial, né, então toda a parte de seguro de veículos, renovações, ela e o Maxwell, que é o consultor de vendas, já dominavam 100%. Outras pessoas, que é do pós-venda, cuidavam da parte de emissão, acompanhamento, boletos, etc. Então, eu comecei a perceber, Anderson, que eu já era dispensável. Dispensável, não indispensável. Dispensável. Porque isso foi um processo, né? Eu lembro que eu recebi de um amigo meu, à época, o Jota, que era meu agente, inclusive, você deve até conhecer ele. Ele era o agente de marketing, né, que cuidava do nosso marketing. E uma vez ele me falou isso. O que ele falou? Eliseu, você já parou para pensar que se você morrer hoje, a corretora para? Naquela época, né? Isso 2017. E eu comecei a avaliar, Anderson, e realmente, eu era o vendedor, o consultor de pós-venda, o operador de sinistro e o cobrador, né? Então, assim, tudo estava centralizado. Acho que o primeiro insight que a gente deixa aqui a gente precisa descentralizar. Descentralizar. A gente tem que trabalhar para que nós sejamos dispensáveis na nossa própria empresa. Que seja somente o nosso legado, que são os nossos valores, os nossos princípios e o nosso processo. Porque se há um processo, qualquer pessoa que entre e seja enquadrada nos nossos princípios e valores, ela vai aprender o processo. Porque ela tem o principal, ela tem os nossos princípios e tem os nossos valores. Entendeu? Então, ela tendo isso, a gente vai ensinar o processo. Então, lá nessa época, 2017, 2018, eu comecei a criar os processos. Entendeu? Toda vez, o fluxo, o cliente entra no fluxo, e daí? O que acontece dali para frente? Né? Qual que é o processo dali para frente? E a gente começou a criar isso documentado, um arquivo no computador, para tal situação, o que deve ser feito? Se acontecer isso, o que tem que fazer? Com quem que eu devo falar? Porque tudo isso estava aqui, estava tudo aqui dentro. Eu sabia tudo. Então, toda vez que acontecia alguma coisa, eles diziam, aconteceu isso, o que eu faço? Aí eu comecei a criar o que estava na minha cabeça, jogando para dentro do processo. Por quê? A gente trabalha com isso, com sucessão. Não é? A gente lida com isso. E isso, na verdade, me fez até amadurecer como profissional. Porque eu realmente falei assim, não, eu preciso fazer de tudo para que eu seja dispensável na minha própria empresa. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu aceitei o desafio de ser secretário. Porque se fosse em 2017, com certeza eu não aceitaria.
né? Porque eu ia quebrar a minha empresa. Porque a minha empresa era eu, né? E Então, o isso que que você está aconteceu. falando, Eliseu, o que você está falando, tem conteúdo na Conferência Seguros na Prática, onde a gente aborda justamente isso. Como o corretor trabalhar processos, criar processos, pensar, né, dar o primeiro passo em relação a isso. E o que você fez é o que a gente... tem gente aqui que ainda precisa fazer, tem corretores que estão assistindo a gente e ainda precisam dar esse passo. E como é que a equipe tem correspondido nessa tua ausência? Eu queria muito te ouvir. A empresa continuou crescendo, mesmo com a tua dedicação parcial, né, mais parcial ao negócio. A empresa continuou crescendo, as metas, os objetivos que você definiu lá 2 anos atrás, para o ano. Eu sei que teve a pandemia, né, e aí foi lá e bagunçou mais ainda tudo. Mas tem correspondido às tuas expectativas, assim, mesmo com a tua ausência, essa tua ausência fez alguma falta de alguma forma? Olha, o que eu posso te falar em relação aos nossos números? No ano da pandemia, 2020, né, e 2021, a gente cresceu mais do que 2019 e 2018. Cresceu realmente consideravelmente, assim, financeiramente falando. Cresceu em número de clientes e em número de faturamento. Isso foi consequência de quê? Os clientes, os clientes que nós já tínhamos, já estávamos fazendo o processo de fidelização, naquele momento que ele precisava conectar, né, com as pessoas que ele enxergava também valor, e a gente demonstrou muito isso em cada atendimento, a gente teve muita indenização de morte, muita, infelizmente. Sabe assim, seguro empresarial, vida em grupo, a gente tem uma carteira bem considerável, e assim, essa experiência, né, negativa em relação à perda de um funcionário, mas a positiva em relação ao que a gente prestou de serviço, nos abriu muitas portas, né? Porque as empresas falavam assim, olha, fala com a Tudo Seguro, ó, a Daiane assumiu essa pasta, né? Ó, liga para a Dai, fala com a Daiane lá que eles trabalham com seguro de vida, entendeu? Então, isso fortaleceu. Mas o que eu quero dizer, assim, o crescimento ele só foi possível por causa do processo. Eu tinha muito medo de crescer e não dar conta de dar um atendimento de qualidade, entendeu? Eu sempre tive muito medo e é o meu medo hoje, né? Medo de crescer e não dar um atendimento de qualidade, porque foi exatamente isso que nos fez crescer, né? Quem me conhece, o pessoal que está no grupo Superação Total, inclusive meu grande abraço a todos aí, a gente passou por uma fase muito difícil, né? 2012, 2013, né? De quase falência por causa de uma outra situação, de uma outra empresa, e sair daquela situação e dar a volta por cima e crescer e consolidar como uma empresa de referência no estado, realmente só acontece se tiver equipe, Anderson. Sem equipe, sem valorização, inclusive, de equipe, também não rola, né? Não funciona. A gente acredita muito nisso. A valorização profissional, o tratamento. Eu tenho até uma experiência para te contar aqui rapidão. Tem uma funcionária nossa, a Mônica, inclusive, um beijo para você, Mônica, eu sei que você vai assistir, você está assistindo, né? O que acontece? A Mônica me chamou querendo pedir demissão, que o marido dela recebeu uma proposta para ir para Mato Grosso, para ser sócio de uma empresa de telecomunicações lá, de internet, né? Aí ela chegou com o olho cheio d'água, falando que ia, né, não sabia como falar, mas queria pedir demissão. Aí eu falei assim, Mônica, você vai trabalhar com o Alex? Ela falou, não. E você vai fazer o que lá? Não sei. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. Você trabalha com o quê? Com o computador. O que você usa? Internet. Tá. E internet e computador funcionam em qualquer lugar do mundo, certo? Certo. O que você faz aqui? Você não consegue fazer em qualquer lugar do mundo? Ela, assim, o que te impede de continuar trabalhando para nós? Nossa, ela chorou. Eu falei, meu Deus, vocês não existem. Isso é valorizar o ser humano, porque ela é importante para mim. Ela é importante para o processo, entende? E a gente faz videoconferência aqui pelo WhatsApp, e muito legal, assim. E ela continua trabalhando no home office, lá em Mato Grosso, trabalhando para nós aqui na corretora. Isso é uma experiência realmente, assim, são coisas que a pandemia nos ensinou, né? Que funciona no home office. A gente trabalhou de home, inclusive, naquele olho do furacão,
levamos os computadores para casa, cada um da sua casa, fechamos a corretora, era lá no outro escritório ainda, e todo mundo continuou trabalhando. Não perdeu qualidade, não perdeu, né? Só não funcionava o telefone fixo, mas hoje é tudo no WhatsApp, a maioria dificilmente recebe a ligação, entendeu? Então, assim, rolou, funcionou e está funcionando, inclusive. E, Eliseu, próximos passos. O que tu está planejando aí para a tua corretora de seguros? Como é que tu está se preparando aí para esse crescimento, para essa continuidade, né, desse crescimento? O que está nos teus planos aí? Esse momento é reinventar, né, mais uma vez. Eu estou passando por uma fase aí de 2 funcionários, chaves, inclusive, né, que já estão comigo aí há 3, 4 anos, resolveram ir embora para Portugal. Já faz um tempo que eles estão avisando e a gente foi se preparando, contratou outras 2 pessoas paralelo, né, à previsão de saída deles. Então, a gente está nessa fase de adaptação, né, transferência de conhecimento, transferência de processo, um comercial e um pós-venda. Olha que beleza! Mas é isso, acho que uma das palavras que me define é resiliência, né? A gente ter resiliência e aquilo que eu falei antes, a gente tem o processo, a gente ensina e continua. Mas, assim, o nosso propósito para 2024 é focar novamente, dar uma ênfase maior no seguro de vida em grupo. É uma área que a gente realmente domina, a gente já tem know-how, tem uma experiência de entrega muito grande. Em 2023, nós queremos crescer e se tornar, de fato, a corretora com o maior número de apólices aqui no interior do estado ou até mesmo do próprio estado. Porque a gente tem capacidade de atender, a gente tem bons fornecedores, né? A gente sabe como fazer e o tempo nos deu essa característica, esse carinho, né? Não, a gente sabe fazer, a gente não vai começar uma aventura, né? E o mais importante, assim, a gente até recebeu essa semana uma placa de homenagem de uma seguradora, porque o que ela passou para a gente? Dizer, a gente já tentou entrar no estado de Rondônia através do seguro de vida em grupo e não achava um corretor que tinha foco. E a companhia tem uma política de não trabalhar com corretores que não têm foco, porque senão fica só assim, vai lá, pega um, pega 2, entendeu? E ela nos abraçou, realmente uma companhia que está assim, comprometida com o nosso propósito também, e isso tem consolidado ainda mais, né? Seguros com ticket médio maior, né? Com foco em sócios também da empresa. Mas o nosso projeto 2023 é focar no seguro de vida em grupo, assim, com mais força, visitar diariamente, pedir recomendações, né, dos nossos próprios clientes também. Eliseu, muito legal, cara, te ouvir. Ouvi que tem corretores, ouvi que tem um corretor, né, que tem aprendido, tem buscado aprender ferramentas, metodologias, estratégias, que está aplicando isso na corretora. Muitas das coisas que você tem aplicado aí, a gente vai ouvir aqui na conferência. É muito bom ouvir de um corretor que aplicou, tem conseguido alcançar os resultados de produtividade, de aumento das vendas e principalmente, né, também de receita, né, tem aumentado aí a receita, o faturamento. Cara, estou muito feliz aqui de ouvir essa tua continuidade aí. Espero que na próxima edição volte aqui mais uma vez para contar, olha, trazer mais um case aí de sucesso. Demore 3 anos, né? Em grupo aí. Não, a próxima vai ser a gente já vai ter no ano que vem. Mas que tu volte aqui para trazer, quem sabe, aí um case no Vida em Grupo. Eu vou te deixar esse desafio aí. Eu tenho uma frase assim, que me define bastante, sabe? A gente tem que ter uma postura de crescimento, né? Nunca se conformar em aceitar do jeito que você está sempre, sabe? Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar hoje? Entende? Assim, o que eu vou fazer para poder melhorar amanhã? Parece meio, né, aquela coisa meio que me fugiu a palavra agora, que todo mundo fala, mas assim, eu preciso acreditar nisso. E eu sempre gosto também de uma frase assim, você tem que modelar. A gente, às vezes, Anderson, fica batendo, tentando achar uma forma de fazer, e já tem gente que foi lá na frente e fez. Né? O Rogério Araújo, por exemplo, que é um tremendo de um monstro, né? Que no meu ponto de vista pessoal, é o maior corretor que existe na galáxia terrestre. Não é maior de volume de prêmio emitido, não, maior aqui, ó. Entendeu? É um cara que você está pensando uma coisa, ele já pensou 10 vezes na frente. O Josumar, por exemplo, da Mr. Lib, um cara que realmente, assim, a gente olha e fala assim, tem como eu modelar alguém?
não é copiar, é modelar, né? Ter posicionamento, ter visão de quem quer crescer. Pô, o cara também teve a dificuldade dele, né? Ele teve os perrengues dele. Você conversa com o Rogerinho, você fala, cara, o cara deitava no banco da rodoviária, né? O cara tinha suas dificuldades também. E hoje virou uma grande referência nacional. E por que não o Eliseu, daqui a alguns anos, também ser uma grande referência nacional em relação à entrega, né? Eu tenho como modelar. Por que eu vou ter que inventar se eu já tenho como modelar? Né? Acho que essa é a grande mensagem que eu deixo, assim, para quem está começando ou para quem está engateando e fugir de gente que reclama, pelo amor de Deus, gente, foge, deleta do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp, do status. É gente tóxica, pessoas tóxicas. A gente precisa livrar disso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Tem que livrar das pessoas tóxicas, inclusive clientes tóxicos. Existe também, né? Eu já falei disso aqui, você lembra? Não sei se você lembra de demitir cliente, né? É difícil isso, né? Para quem precisa de dinheiro igual a gente precisa, demitir um cliente não é fácil. Mas a demissão de um cliente tóxico, de um cliente que é problema para o seu negócio, né? Ele abre espaço para 2, 3, 4, 5 clientes que são remédio, né? Que são vitamina, que são energéticos. Então, para que eu vou trabalhar com tóxico se eu posso trabalhar com quem é energético? Quem pode me dar energia para continuar, para dar, né? Que elogia, que reclama, mas me mostrando como melhorar. Né? Tem pessoas que são tóxicas, que só mostram o problema, mas não te dá a oportunidade de melhorar. Né? Então, essa aí faz assim, ó, joga de ladinho e continua. Eliseu, te desejo sucesso aí na Tudo Seguro, com a filha que está vindo aí e com a família, com os novos colaboradores aí que estão entrando. Então, que venham mais cases aí para você compartilhar aqui com a gente. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Um grande abraço. Continue acompanhando a Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.